A nossa live hoje vem aqui esclarecer um ponto muito interessante, que é uma guerra civil que está para ser instaurada. Vaticínio do canal Rubem Gonzalez? Não, apenas análise. A análise minha é que nós estamos próximos de algo parecido com uma guerra civil. E por mais ridículo e patético que possa parecer, essa guerra civil se daria ou pode se dar na Ucrânia. Na Ucrânia, Rubens, sim, na Ucrânia. Na Ucrânia. Você achou estranho ser na Ucrânia? Pois é na Ucrânia. É na Ucrânia que eu estou falando que pode acontecer essa guerra. Zaluzhny e Zelensky estão saindo pelos pelos, como diria minha mãe, se puxando pelos cabelos. Estão em briga, porque Zaluzhny não se acha seguro e confortável para dar um golpe de Estado. E Zelensky não se acha confortável para meter o pé na bunda de Zaluzhny. E o impasse está criado entre dois quadrilheiros, duas pessoas que querem continuar a destruição da Ucrânia, cada uma do seu jeito, da sua forma. Tem gente que diz que Zaluzhny quer tomar o poder e ir num movimento em direção à paz com a Rússia. Honestamente, eu não acredito nisso hoje. Apesar dele ser um fã de carteirinha de Gerasimov, eu não acho que ele vá fazer isso. Mas existe essa vertente. Então, hoje você tem uma situação ímpar dentro da Ucrânia. A Ucrânia, dentro de uma guerra, está próxima de uma guerra civil. Por quê? Porque suas forças armadas, ou cada vez menos armadas, estão próximas de um estado de ruptura. Enquanto isso não acontece, a Rússia, que não tem nada com isso, continua dizimando as forças ucranianas na linha Surovikin, que é uma serra elétrica destruindo tudo. Mas eu li na Globo, eu vi na Globo que a Ucrânia afundou um barco, um navio de desembarque. Bem, a Rússia não está desembarcando em lugar nenhum. Isso é um fato episódico. Isso é um episódio. Derrubaram um avião, aproveitaram e disseram que eram 3. O avião caiu, não se sabe nem como. A tripulação se salvou, eu botei fotos aqui, deve ter fotos na aglomeração, se não tiver eu coloco lá depois, do resgate do piloto e do navegador, que estava num Su-34. Mas já que caiu um, já que temos as fotos da queda, aproveita e diz que são 3. Aí já teve gente que já aproveitou para navegar, não foram os F-16 que abateram os Sukhoi 34. Aqueles F-16 que vão para lá, se entrarem na rota de um Su-34, vão ser abatidos pelos Su-34. E hoje Putin ganhou mais um presente, uma esquadrilha novinha de Su-57. Esses sim, os verdadeiros invisíveis. Ontem eu li a risível notícia que o F-35 teria batido um recorde de velocidade. Deve ser em direção ao solo, né? Se esborrachando. Ou então em direção ao mar, porque ele também tem a parte submarina dele, me lembra muito o Speed Racer e o Mach 5. Para quem é mais velho, para quem não viu o filme, por favor, quem viu o filme, rasgue, veja a série em desenho animado. Pelo amor de Deus. O Speed Racer e o Mach 5. Você apertava um monte de botão, ele fazia um monte de coisa. Parecia até o Batmóvel. A Ucrânia hoje, como eu falei, vive de fatos episódicos. A queda de um avião, a queda disso, enquanto isso, ali, Marinka foi para o saco, como outras vão ir. A intensidade da guerra tem a intensidade que a Rússia deseja. Hoje eu estou falando de guerra da Ucrânia, hoje eu estou falando de frente russa, hoje eu estou falando de linha Surovikin, hoje eu estou falando de lado a lado. Cada vez que dá um suspiro, aparece um rock, um ancapicu, uma merda dessa, uma águia sem cabaço, essas bostas, todas elas, esses canais de chapéu de alumínio, de comedores de grama azul, tá? De criadores de peru de cabeça roxa, todos eles falando merda à vontade. Fiquem à vontade. A serraria humana continua.
os países europeus, os líderes dos países europeus, estão se esforçando para arrumar 20 bilhões de euros emprestados para colocar na Ucrânia. Quanto amor pela Ucrânia, mas não é não. Esses fundos são geridos por eles que mostram onde vão gastar. Tudo isso aí se redunda na maior e melhor atividade que a OTAN e o Pentágono têm, que se chama corrupção. Corrupção. A Rússia já deu provas que destrói tudo que se coloca lá e tem meios para destruir tudo. Hoje, o que existe de latente na guerra da Ucrânia está entre Zaluzhny e Zelensky. Como eu falei, ambos mantendo a mentira interna que é fermentada pela Rússia, que não ataca alvos civis, portanto, não pega o ódio do povo, e o povo consegue ver a guerra um pouco distante. É como se a guerra fosse numa fictícia Waterloo, aquela região ali aonde se enfrentaram cara a cara numa tarde só, acabou o milho, acabou a pipoca. Mais ou menos isso é enfrentamento ucraniano e russo, que já vai para 2 anos, mas por iniciativa da Rússia, que é quem está na casa do vizinho, porque a Rússia está perdendo a guerra para alguns canais desse vagabundo, mas ela tem quase 35% hoje do território ucraniano, é a parte mais rica e tudo, e acabou com a força aérea deles, e manda no espaço aéreo. E aí, de vez em quando, um fato episódico ou outro, um míssil aqui, um ataque a um ponto civil, a um barco ali. A Rússia tem centenas de barcos, não é nenhum barco estratégico, não é nada, é um barco de desembarque de tropas. E a Rússia não está desembarcando ninguém em lugar nenhum, porque não precisa desembarcar, vai para qualquer lugar, vai por terra, por onde está, por Marinka, por onde ele passou, por todos os lugares onde já foram tomados, pelo Donbass inteiro, por Mariupol, a primeira e maior derrota dos nazistas, dos bandeiristas nazistas, incentivados e alimentados pelo Ocidente. Essa guerra é clássica. Hoje, o que acontece? Os dois mantêm, por isso que eu não acredito no Zaluzhny fazendo paz. Eu acho que Zaluzhny quer ser califa no lugar do califa. Quem já assistiu Spies versus Spy, nas tirinhas, você vai saber mais ou menos sobre alguma coisa nesse sentido. Acho que não era nem ele, era outra tira. Mas alguém quer ser califa no lugar do califa. Dá a impressão disso. Quando você vê Zelensky, como vê na nossa capa aí, junto a Zaluzhny, aquela história. Nenhum pisca, ninguém pisca, ninguém dorme. Está todo mundo, um olhando para o outro, com a faca escondida nas calças. Todos dois, cada um esperando um vacilo. Zelensky não tira o poder de Zaluzhny porque tem medo do que possa acarretar essa medida. Ele pode sofrer um contra-ataque, haver um princípio de guerra civil, a Rússia se aproveitar da situação e, quem sabe, fazer um acordo com os Zaluzhny, aí sim um acordo com os Zaluzhny, e vir para um processo de pacificação. Ou então o próprio Zaluzhny sozinho derruba e acaba com ele. O oposto também é verdade. Zaluzhny não ataca Zelensky porque tem medo disso não dar certo. Tem medo da retaliação. Tem medo de enfrentar um poder mal ou bem institucionalizado, ser traído e ir para um pelotão de fuzilamento imediatamente. Não tem firmeza suficiente no seu grupo para dar um golpe. Zelensky não tem firmeza no seu grupo suficiente para se salvar de um golpe. E assim fica um olhando para o outro, fingindo amigo. Parecem aqueles 2 corvos velhos, fantasiados de mexicano, que tem no Looney Tunes. O meu referencial sempre é alguma coisa na TV, alguma coisa que é cotidiana, é uma brincadeira. Ei, compadre, venga, vai, eu vou te dar, é tuyo. Não, sempre botando o outro numa roubada. É mais ou menos o que acontece. Existe uma paz extremamente armada entre ambos. Um não consegue olhar para o outro. E, enquanto isso, a Ucrânia vai derretendo. Como eu falei, estão próximos a botar mais 20 bilhões de dólares. Disseram que iam mandar o dinheiro de Moscou para lá, mas parece que quem tem orifício anal tem medo.
até agora não toparam fazer isso, porque ninguém sabe como é que a Rússia vai reagir a isso. O Pablo, nosso amigo Mandelbaum, me mandou um material muito bom sobre a queda do Muro de Berlim, e eu provavelmente vou usar esse material amanhã. Pablo, amanhã eu vou usar o material aqui a bordo para a gente fazer uma conjectura sobre o quadro inteirinho e fazer uma análise fria de tudo que ocorreu. A mesma coisa a gente fala aqui sobre mortes. Tem gente falando que morreram 400 mil russos. Gente, não morreram 60 mil. Mais ou menos isso. A Ucrânia, que está proibida a mídia de alcançar a frente, o fronte, na Ucrânia mesmo, com toda a censura, existem centenas de cemitérios já reportados e mostrados, cemitérios que você perde com a vista. A Rússia não abriu um cemitério novo para enterrar soldados. Cadê os cemitérios russos? A Ucrânia é mais restritiva para a informação do que a Rússia, apesar de que a informação na Rússia também é restrita, e estão em guerra. Agora, cadê os cemitérios russos? Cadê as mães russas clamando e pedindo pelos seus filhos, pelos seus maridos, pelos seus pais, que não voltaram? Cadê os 400 mil mortos russos? Tudo que você recebe é mentira vindo do Ocidente. O Departamento de Inteligência inglesa se chama de inteligência porque ela se burla da sua inteligência que lê alguma coisa escrita por eles. Fala assim, o pessoal não tem inteligência nenhuma, vamos falar alguma coisa aqui. O negócio chega a ser patético, beira o risível. Desde o Putin tem 3 ou 4, eles esquecem de vez em quando que eles falaram que o Putin é um sósia, aí depois eles já atacam o Putin de novo, mas aí eles lembram de novo, aí voltam com aquilo. Aí você tem tudo, fantasma de Kiev, tem ataque das abelhas assassinas, tem tudo que você imaginar, o garoto com drone de 199, tem tudo que você imaginar. Tudo quanto é tipo de mentira, fantasia, tudo que passa pela sua cabeça já foi feito ali. Velho da espingarda, sniper barrigudo, tomando cerveja e acertando gente a 3 quilômetros. Até fui eu, a garantia sou eu. Tenho meu compadre aqui, sim, compadre, eu lo vi, sim. Todos eles nessa mesma vibe. Então, meu amigo, se você quer esse tipo de informação, o que não falta é canal ruim para você ficar. Agora, se você quiser outro tipo de coisa, e ainda com uma porrada nacionalista aqui para botar as coisas no lugar, aqui é o lugar certo.